Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Irmãos, vamos aqui no livro de Salmos, de número 24, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Estamos nessa série, Ser Generoso é Genial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e mais alguns pontos interessantes aqui. Salmos de número 24, versículo 1 e 2, quem encontrou pode dizer amém? Está escrito assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Versículo 2: Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando me foi oferecido aqui, me pediram para trazer aqui uma palavra, eu comecei a meditar nesses dois versículos, a princípio, com esse tema tão interessante, generosidade é genial. E olhando para esses versículos, aquilo que veio ao meu coração foi uma certeza. Quando eu olho para esses dois versículos tão pequenos, tão simples, tão fácil de se entender, uma certeza veio ao meu coração, porque esse versículo falam de que todas as coisas pertencem a Deus, tá certo? Tudo que há pertence a Deus, e esse versículo também fala o porquê. Ele vai dizer que é porque foi Ele quem criou todas as coisas, aleluia. Tudo pertence a Ele, porque foi Ele quem criou todas as coisas, inclusive eu e também você, aleluia. Mas eu sinto uma segurança muito grande aqui nesses versículos, porque isso fala de uma soberania. Eu consigo perceber nesses versículos o eco da soberania de Deus. Deus é soberano, Deus governa sobre tudo. Por quê? Porque tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é soberano e está no comando e no governo de tudo. E isso me traz uma segurança muito grande, porque se olharmos ao nosso redor, nós vemos uma situação difícil que se aproxima. Se olharmos ao nosso redor, às vezes até no nosso próprio seio, no nosso próprio convívio, a situação talvez não está muito boa. Talvez você veio a esse estudo sobre generosidade e talvez você pense assim: ser generoso como se, na verdade, eu estou precisando ser abençoado. Esse versículo me traz uma segurança e eu quero falar sobre a soberania de Deus. A situação até pode estar complicada, mas Deus ainda continua no governo. Deus ainda continua à frente da peleja, aleluia. Deus ainda, irmãos, Deus não perde o seu domínio. O trono de Deus não está vazio, tem alguém lá governando todas as coisas. Você crê nisso? Então, se eu entendo que Deus governa a minha vida, se eu olho para esse versículo e percebo todas as coisas pertencem a Deus, eu preciso entender o seguinte: estando eu passando uma situação difícil ou não, eu preciso confiar na soberania de Deus, aleluia. Deus é soberano, e todas as coisas que acontecem sobre a terra estão sujeitas à soberania de Deus, aleluia. É Deus quem concede as permissões, irmãos, ou não concede permissões. É Deus quem estabelece governos, não é isso que a gente vê na palavra? Mas às vezes a gente se esquece disso e começa a ficar apavorado. Às vezes a gente se esquece disso e começa a ter algumas dúvidas. Aleluia. Então nessa noite eu quero deixar esse conselho para o seu coração. Quando vier dúvidas sobre o seu coração, repita essa frase: Deus é soberano, Deus é soberano. Deus está no governo de todas as coisas. Isso significa, irmãos, que se você acredita de verdade na soberania de Deus na sua vida,
Significa que o tempo de Deus para você não está atrasado e nem adiantado. Na verdade, você está no exato tempo de Deus para você. Porque se você confia na soberania de Deus sobre a sua vida, então o que aconteceu até aqui com você foi permissão dele. E o que não aconteceu também foi. Então descansa o seu coração e entenda, você está no processo de Deus para ser abençoado. E se Deus é soberano sobre a sua vida, em algum momento a hora dele vai chegar para você. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Esses versículos são muito interessantes, fala da soberania de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus sobre todas as coisas. E quando começamos a refletir sobre isso, talvez a gente vai se perguntar, mas e nós? Onde nós entramos nessa história? Aonde a igreja entra nessa história? Deus é soberano, Deus governa sobre tudo. E nós, onde entramos nessa história? Irmãos, nós vamos observar que o primeiro chamamento do homem foi, sabe o quê? Foi cuidar daquilo que pertence a Deus. Cuidar daquilo que é de Deus. Quem é que foi criado primeiro? Adão ou o planeta Terra? O planeta Terra foi criado primeiro. Quem é que foi feito primeiro? Né? Quando o Senhor chama o homem, lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 7 e 8, os irmãos vão ver que o Senhor forma Adão, o Senhor cria Adão, e aí depois o Senhor pega Adão e coloca ele no jardim, chamado Jardim do Éden, Jardim de Deus. E o que Adão tinha que fazer lá? Cuidar e guardar. Então esse era o primeiro chamado, a primeira responsabilidade do homem. Olha só, tudo que você está vendo aí, Adão, é meu, fui eu que criei, mas eu vou colocar você aqui, Adão, e a sua responsabilidade no meu jardim é cuidar dele, aleluia. Então o primeiro chamado que eu e você temos é de cuidar daquilo que pertence a Deus. Agora, quando eu entendo isso, uma responsabilidade muito grande vem sobre mim. Por quê? Irmãos, se eu acredito que tudo pertence a Deus, que todo esse mundão que a gente vê aí é de Deus, então, irmãos, eu preciso cuidar primeiramente da natureza que Deus criou. Eu não vou ser um cristão que vou ir à praia e vou jogar lixo na praia. Aleluia. Por quê? Porque eu preciso zelar pela natureza que Deus criou. Eu preciso ter cuidado das coisas que Deus colocou sobre nossa responsabilidade para a gente cuidar e desfrutar, tal como Adão fazia no Éden. Olha só o que os homens têm feito, e isso tem aborrecido o coração de Deus, tem contaminado as águas, tem contaminado os mares, tem sujado as praias. Aleluia. Quando o primeiro chamado do homem é cuidar e zelar das coisas que Deus nos confiou, que são dele. Aleluia. Quando eu entendo isso, e eu percebo que o primeiro chamado é cuidar daquilo que Deus nos deu, eu assumo essa responsabilidade para mim. Eu vou mexer um pouco agora com os músicos. Eu chego numa congregação e eu entendo que o Senhor nos deu um instrumento para adorarmos ao Senhor, então eu vou cuidar desse instrumento. Eu vou zelar por ele. Eu vou passar o paninho nele, Quando eu entro no templo, percebo que Deus nos deu esse templo para cultuarmos. E eu entendo que o meu primeiro chamado é cuidar das coisas que Deus me deu. Jamais eu vou colocar os pés em cima desse banco. Jamais eu vou colocar um chiclete embaixo do banco. Porque eu preciso cuidar e zelar das coisas que Deus me deu. Principalmente da casa. Quando eu entendo isso, jamais eu vou ao banheiro da igreja e vou deixar o banheiro sujo. Quando eu entendo que eu preciso cuidar das coisas que Deus nos deu, eu não vou jogar papel no chão e nem no vaso. Porque eu entendi que o meu primeiro chamado é cuidar das coisas que Deus nos deu e nos confiou, porque todas as coisas pertencem a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer
teu pé quando entrares na casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu sei que você já sabe disso, mas todas as coisas que estão aqui já foram consagradas ao nosso Deus. Pertencem a Ele. Então é necessário cuidar, é necessário zelar, porque esse é o meu primeiro chamado. Cuidar das coisas que Deus nos deu. Irmãos, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque eu creio que foi Deus quem criou a natureza e os animais. Você também crê? Você também crê? Então, se você tem um animal e você maltrata ele, você está desagradando o coração de Deus, porque os animaizinhos, eles também pertencem a Deus. Então, se você não quer cuidar, então não tenha, mas não maltrate os animais que o nosso Deus criou e colocou na responsabilidade de Adão no jardim para dar nome e cuidar deles. Agora você que tem gastado a sua vida no cuidado dos animais, pode ter certeza do que eu te digo, tem galardão para você também por isso lá no céu, porque você está cuidando das coisas que pertencem a... É claro que não vou entrar aqui nesse mérito, mas tem pessoas que às vezes exageram um pouquinho nisso e quer cuidar de animal, às vezes até melhor do que se cuida de uma pessoa. Precisa tomar cuidado com isso, amém, irmãos? Cada coisa no seu lugar, cada coisa na sua medida, com sabedoria que não pode faltar. Você crê assim também? Agora, eu fico pensando que se nós temos que cuidar, e esse é o primeiro chamado das coisas do Senhor, e isso é muito importante para Deus, imagina o que nós não teremos que fazer com as pessoas, com as almas que pertencem a... Deixa eu te perguntar, você já pertence a Ele? Você pertence a Ele? Você já levantou a sua mão? Já aceitou Jesus? Então, irmão, eu fico pensando no versículo que diz: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu entendo que você pertence a Deus, e eu já entendi que o meu primeiro chamado é cuidar das coisas que são de Deus, então eu preciso entender, eu tenho que cuidar de você. Eu preciso entender isso, porque você pertence a Deus. Eu preciso zelar pelo templo, mas eu também preciso zelar pelas almas que vêm ao templo para cultuar. Eu preciso cuidar das cadeiras, mas eu também preciso cuidar das almas que sentam nas cadeiras para adorar ao Senhor. Quando eu entendo que o meu primeiro chamado é esse, cuidar de você, então, irmão, aleluia, eu vou fazer o meu melhor para que você seja abençoado. Aleluia. Mas você entende que essa é uma responsabilidade sua também? Imagina você, por um momento, se todos nós, sem faltar nenhum, tivéssemos esse sentimento em nosso coração: eu preciso cuidar do meu irmão, e o irmão com o mesmo sentimento, o irmão precisa cuidar do outro irmão, aí a gente vai cuidando um do outro, e um do outro, e um do outro, aí sabe o que vai acontecer? Ninguém vai ficar sem cuidado. Sabe qual é o problema de hoje? É um cuidando de 10, e 10 que só quer ser cuidado e não quer cuidar de ninguém. É um que cuida de 10, e 10 que só quer receber e ser cuidado, mas não quer cuidar de ninguém. Generosidade não é isso. Generosidade é quando você reparte o pouco que você tem. Talvez você está pensando assim: eu não dou conta de cuidar de ninguém. Meu irmão, se você conhece um versículo da Bíblia, esse versículo já vai servir para ajudar alguém. Você crê nisso? Eu não sei qual é o seu talento natural ou o dom que o Senhor te confiou. O que eu sei é que se você quiser, Deus pode usar esse dom ou esse talento natural para ajudar você a cuidar de alguém, a cuidar de alguém, a cuidar de alguém. Eu louvo o Senhor e quero até aqui abrir um parênteses para liberar uma palavra de gratidão a todos os dirigentes das congregações que têm nos recebido lá, e muito bem. É muito bom e gratificante quando a gente chega em uma congregação e os irmãos estão com um sorriso no rosto, nos recebem bem, arranja lugar para parar o nosso carro e leva água para a gente. Isso aí é muito bom, a gente se sente cuidado, e eu agradeço.
Mas eu deixo uma palavra para os irmãos que dirigem congregações. Cuidem com amor das ovelhas do Senhor que Ele confiou a vocês. Agora, de contrapartida, você que é ovelha, essa que o Senhor colocou sobre você também. Porque o Senhor nos chamou para cuidar das coisas que são dele. E não só sobre coisas, mas também sobre pessoas. Cuide das pessoas. Ame as pessoas. Zele pelas pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, agradar a Deus, né? Agradar a Deus, eu preciso cuidar de você. Para agradar a Deus, eu preciso zelar por você. Eu preciso orar por você. Preste atenção, irmãos, como Deus tem trabalhado esse propósito, essa série de estudo. Ela foi desenvolvida para cuidar de vocês. Por quê? Porque o desejo no coração que houve quando isso foi criado foi que o povo de Deus fosse abençoado através de uma atitude generosa. É para que você e eu sejamos abençoados. E é por isso, irmãos, que ser generoso é tão genial. Sabe por quê? Porque para cuidar de você eu tenho que ser generoso. Sabe por quê? Porque vai ter vezes que vai me faltar o tempo. E eu vou ter que pegar o tempo que eu não tenho e doar ele para você. Aleluia. Quantos dirigentes estão assim hoje? Às vezes ele tem que tirar um pouquinho do tempo dele, que ele às vezes não tem, para cuidar da ovelha que está precisando. Quantos músicos estão fazendo isso hoje? Porque ele tem que tirar às vezes o tempo dele estudar para a faculdade, para tirar a música lá, para fazer o solo, para preparar, sabe para quê? Para chegar aqui, cantar bonito, tocar bonito, para Jesus, mas também para você. Porque é bem da verdade, todo mundo faz cara feia quando alguém canta desafinado. Não está cantando para você, não está cantando para mim, mas a cara entorta um pouquinho. Então as pessoas se dedicam para quê? Primeiro para Deus e depois para as pessoas que Deus ama. Aleluia! Você se prepara e se dedica primeiro para Deus e depois para as pessoas que Deus ama. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você crê nisso? Se você cuidar das pessoas que Deus ama, Deus também vai cuidar de você. Você crê nisso? Se você cuida das pessoas que Deus ama, Deus também cuida de você. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês que estão gastando a vida, vocês que estão orando pelas madrugadas, diminuindo o seu tempo de sono, vocês que estão se dedicando em prol das almas, enquanto você cuida das pessoas que Deus ama, Deus também cuida de você. Talvez você tenha perdido noite de sono, mas eu creio em um Deus vivo, que pode fazer o seu corpo se recuperar com apenas 3 horas de sono. Você crê nisso? Talvez você passou a madrugada inteira orando e dizendo, amanhã vai ficar ruim para mim trabalhar, mas você ali em oração, intercessão pela sua congregação, pela sua igreja ou por uma alma. Deixa eu dizer para você, eu creio em um Deus que renova as nossas forças como as águias. Eu creio em um Deus que disse na sua palavra, andarão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão, porque o Senhor nosso Deus pode renovar as nossas forças. Aleluia! Então não tema o cansaço. Se esforce para cuidar das almas que Deus ama. Você pode não ter reconhecimento aqui na terra. Talvez não tenha. Talvez até a pessoa que você cuidou dela não reconheça. Talvez ela seja ingrata. Talvez ela não reconheça. Mas pode ter certeza. O Senhor Jesus Cristo disse assim, um copo de água fria que se der a um desses pequeninos que crê em mim, de maneira nenhuma ficará sem galardão. Aleluia! É o mesmo Jesus que no livro do Apocalipse fala assim, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem recompensa para você. Continua cuidando da alma, que tem recompensa para você. Continua passando madrugada com a cara na Bíblia, buscando entender a palavra para ministrar a palavra ao povo. Continua fazendo isso, porque você está alimentando o povo de Deus. Tem recompensa, tem galardão para você. Aleluia! Para cuidar bem de você, eu tenho que ser generoso contigo.
E a generosidade nem sempre é reconhecida. Tem pessoas que simplesmente mudaram de cidade, deixaram amigos e família em outros lugares e vieram para cá para nos abençoar. Foram generosas conosco. Ainda bem que talvez eu ou você não reconheça, mas tem um Jesus no céu que está olhando tudo e a recompensa vai chegar. Agora, interessante, irmãos, é que a generosidade, ela é uma característica presente na igreja de Atos. A gente está estudando a história da igreja e a igreja de Atos nos chamou muita atenção. A generosidade, ela é uma característica presente na igreja de Atos. Se você abrir comigo no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 42 ao 45, a gente vai ver essa realidade. Você pode abrir aí? Chegou aqui? Glória a Deus. Olha o que diz no versículo 42. Minha tradução talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas vai seguindo aí, dando glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aleluia. Essa igreja presente em Atos, ela tem algumas características dignas de serem lembradas. E esse versículo nos mostra elas, são 4. A primeira, no versículo 42, essa igreja, ela tinha uma coisa chamada perseverança. Aleluia. Era uma igreja que perseverava em quê? Na oração. Perseverava em quê? Na doutrina, na palavra. Uma igreja que perseverava. A segunda, era uma igreja que tinha temor. Aleluia. Não pode perder o temor. Temor ao Senhor. Essa era uma das características da igreja em Atos. A terceira, a igreja tinha comunhão. Todos tinham tudo em comum. E não havia necessitado entre comunhão. Havia troca, comunhão. Aleluia. E a quarta característica dessa igreja era a generosidade por parte dos irmãos. A gente não vê os apóstolos parando a reunião para poder recolher ofertas. Os apóstolos estão pregando e o povo, movido pelo Espírito de Deus, começa a trazer as ofertas e depositar aos pés dos apóstolos, em um ato de generosidade. A gente está sempre ouvindo falar sobre isso. Precisamos ser como a igreja de Atos. Precisamos voltar a viver o que esses homens viviam, porque era o mesmo Deus, era o mesmo Espírito. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Era o mesmo Deus, era o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Então está aqui as características que eu e você, como igreja, precisamos buscar. Primeiro, perseverança, perseverança, perseverança em oração, perseverança na doutrina, perseverança em oração, perseverança na doutrina. Não se canse de pregar, não se canse de exortar, não se canse de ensinar. Se você já está cansado de pregar sobre oração na sua igreja e o povo lá não gosta de orar, não se canse, persevere, continue pregando, continue falando, porque a palavra, quando vem de Deus, ela não volta vazia. Em algum momento, em algum pouso e vai germinar e frutificar para a glória de Deus. Então persevere, persevere, persevere. Para haver avivamento como houve em Atos, tem que ter perseverança. A perseverança atrapalhou um monte de irmãos de receber a promessa do batismo no Espírito Santo, ou a falta da perseverança, porque 500 e poucos irmãos se reuniram, mas alguns perderam a perseverança em 10 dias, alguns não suportaram esperar
deverá continuar a buscar. Então, se você quer viver um avivamento tal como o de Atos, perseverança não pode faltar na sua vida. Você crê nisso? Persevere, persevere, persevere. A segunda coisa, temor. Está aí, nós temos que buscar temor e fazer crescer em nosso coração o temor ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O temor ao Senhor vai fazer com que eu verdadeiramente esteja em santificação, em santidade, até mesmo para participar da ceia do Senhor. Sabia disso? Porque, irmãos, aqui não tem agente secreto e nem crente FBI para ficar pesquisando a tua vida, para saber se você pode participar ou não. Isso é com você, mas se você tiver do temor do Senhor, você mesmo vai se examinar e vai dizer: eu preciso melhorar, eu não vou me envolver agora com isso, porque eu temo a Deus. O temor do Senhor faz com que eu tenha uma conduta espiritual longe dos olhos do meu pastor, porque aonde os olhos do meu pastor não me vê, os olhos do Senhor estão me vendo. O temor do Senhor vai preservar eu e você em santidade, em santificação. Quer viver um avivamento? Acrescente temor ao seu coração. Quer viver um avivamento? Quer ser uma igreja como a de Atos? Então é necessário ter comunhão. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque a comunhão está crescendo em nosso meio. Tinha músico que nem se conhecia um ao outro. Agora está ficando complicado. Você vai chamar um músico, ele já está misturado numa outra banda com outra, eles se conhecem tudo, tem um grupo. Os músicos agora estão se conhecendo tudo. Posso ouvir um glória a Deus também? Glória a Deus. Você convida uma banda para ir na congregação, aí vai um grupo. Aí depois você convida a mesma banda, vai outro grupo. E eles cantam certo, rapaz, cantam igual, entrosado, sabe por quê? Cresceu a comunhão. A comunhão está crescendo em nosso meio, isso é um sinal de avivamento. Isso é um sinal de avivamento. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu já vivi um tempo na congregação, na central, aonde que os jovens não queriam muito vir aqui não, pastor Guilherme. O jovem ficava meio assim. E lá na central, eu não vou lá não. Alguém viveu isso aqui nas congregações ou foi só eu? Aí aconteceu uma grande bênção em um ano, que deu trabalho, mas trabalhou a comunhão. Inventaram as Olimpíadas, rapaz. Olimpíadas agora no acampamento Paraíso. Aí sabe o que aconteceu? Os jovens se misturaram tudo lá naquele acampamento. E cabo de guerra e tudo mais. Aí quando você falava assim, vamos no culto lá na central, aí o jovem, vamos, eu quero ir lá agora, porque agora eu já conheço. E essa comunhão vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. O culto era no sábado, agora já precisou fazer sexta e sábado. Vai chegar o dia que vai ter que fazer todo sábado. Você crê nisso? Porque a nossa comunhão vai crescendo, vai crescendo. E isso é sinal de avivamento. Você crê? Aonde tem comunhão, o avivamento está chegando. Então eu quero desafiar você agora a ser generoso e ampliar a sua comunhão. Não manda mensagem só para quem você conhece, para convidar para o Connect, para convidar para o evangelismo, para convidar para o culto. Você vai estender a tua rede, vai começar a ter comunhão com quem você ainda não tem. Você vai começar a convidar quem você ainda não conhece. E aí sim, a nossa rede vai aumentar e o avivamento vai acontecer. Você está comigo nessa, em nome de Jesus? Para viver o avivamento e sermos como Atos, a igreja de Atos, é vital que haja generosidade. Tem que ser generoso. Sabe por quê? Nós não estamos falando só de valor monetário, mas generosidade de tempo, generosidade de, às vezes, ter que deixar o seu instrumento lá numa congregação que não tem. E o instrumento, às vezes, é o xodozinho do cada da gente, né, irmãos? Mas, às vezes, a gente tem que ser generoso e deixar lá para servir ao corpo do Senhor. Através da sua generosidade, a obra de Deus vai crescer e nós vamos viver um avivamento. Você crê assim também?
Mas é uma coisa muito linda, irmãos, a gente olhar para a igreja de Atos e querer ser como ela. Muito, muito bonito. A gente tem uma visão de uma igreja, entre aspas, perfeita, porque é isso que a maioria das pessoas busca, uma igreja perfeita. Mas só que a igreja de Atos não era perfeita. Começou a surgir alguns problemas na igreja de Atos. A igreja de Atos começou a ter alguns problemas. Por causa do crescimento exponencial da igreja. Você pensa, irmão, uma noite era 120, daqui a pouco 3.000 pessoas se converteram. Imagina você, de hoje para amanhã, a gente ganha 3.000 almas. Aí vai ter que fazer outro templo. O templo já não vai dar mais. Já pensou? Da noite para o dia, você e eu resolvemos trabalhar para Jesus, a gente ganha um monte de alma. Quer dizer, reitero a minha frase, a gente não precisa fazer, entre aspas, outro templo, a gente usa o outro lá, usa esse aqui, faz um culto lá, um culto aqui. Dá-se um jeito, né, meu pastor? Dá-se um jeito, mas pensa, tá vendo como o pastor já teve que pensar, o que eu vou fazer? Né? Que isso, irmão, já foi difícil fazer isso aqui. Mas ele está aqui para a glória de Deus. Foi difícil, mas estamos aqui para a glória de Deus. Então, irmãos, olha só, a igreja começou a passar por um problema, ela cresceu. E se você abrir comigo aí no capítulo 6, no versículo 1, os irmãos vão ver que problema foi esse. Um problema na área da administração da igreja. A obra cresceu, então a igreja começou a ter um problema administrativo. A administração da igreja ia bem, do capítulo 2 até o capítulo 5, estava tudo uma beleza. Mas no capítulo 6, um problema foi trazido aos apóstolos. Um problema administrativo. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 6, está escrito assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, olha só, multiplicando-se o número de discípulos, está vendo? A igreja cresceu, e quanto mais ovelha, mais trabalho, quanto mais ovelha, mais situações para se resolver. Então, por isso, a obra de Deus precisa de você, para que você cuide de alguém, para que assim ela possa crescer, amém, irmãos? Então, vamos lá, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós observamos aqui que um problema surgiu, um problema administrativo. A igreja tinha uma obra social, a igreja cuidava das viúvas, era levado o mantimento diário para as viúvas, mas agora está acontecendo um problema de repartição, um problema administrativo. As pessoas que estavam fazendo a divisão dos mantimentos começaram a errar. Alguns estavam recebendo mais do que outros. E isso começou a atrapalhar a obra de Deus. Isso começou a trazer contenda entre os irmãos. Que a administração estava tendo falhas. A administração estava tendo problemas agora. Então, os irmãos decidem se reunir e fazer o quê? Vamos até os apóstolos apresentar a eles essa situação. E os apóstolos levantam, então, aqui nasceu o ministério diaconal. Levantam homens cheios do Espírito Santo, e esses homens são colocados, então, para administrar a obra social da igreja de forma
eficaz. E depois que os irmãos assumiram e começaram a pôr ordem na casa, fazer uma administração eficaz, o versículo embaixo vai dizer: crescia a palavra de Deus no meio do povo, se multiplicava os discípulos em Jerusalém. Por quê? Porque aquilo que estava atrapalhando o crescimento da igreja foi erradicado. E nesse contexto, era a administração, o zelo, o cuidado daquilo que Deus estava dando. Quando as pessoas vinham e colocavam as suas ofertas ao altar, diante dos apóstolos, aquelas ofertas não pertenciam mais a eles e nem aos apóstolos, elas pertenciam a Deus, a Deus, a Deus. Aí alguém estava falhando na hora de fazer a distribuição. Mas glória a Deus que aonde tem problema na obra de Deus, tem homens de Deus para resolver os problemas. Você crê nisso? O negócio é que a gente às vezes não procura os homens de Deus. Tem problema? Às vezes a gente procurar o homem de Deus, a gente fala até com o ímpio do problema, mas não vai até o homem de Deus para resolver o problema. Eu quero, irmão, nessa noite crer que a partir de hoje, eu e você, vamos levar os problemas da casa de Deus para os homens de Deus resolver. Os homens de Deus vão resolver. Então agora os apóstolos vão resolver. E a gente vê aqui uma coisa muito interessante. A gente vê aqui uma administração dupla. Porque os apóstolos recebem essas pessoas que foram escolhidas, consagram elas e colocam elas para servir, para cuidar, para administrar esse importante negócio. Então nós vemos duas administrações aqui. A primeira, administração de pessoas. Os apóstolos estavam administrando pessoas, porque eles estavam colocando pessoas em lugares de liderança, de decisões, colocando pessoas sobre a autoridade de coisas. E a segunda, nós vemos 7 diáconos, 7 pessoas que não administravam pessoas, mas administravam recursos. Alguns administravam pessoas e outros administravam recursos. Aleluia. Isso significa o quê? Na obra de Deus a gente tem que cuidar das pessoas e também tem que cuidar dos recursos. Se a gente ficar pensando assim, não, é só pessoa, é só pessoa, é só pessoa, o negócio das pessoas, vai faltar recurso para cuidar das pessoas. E se a gente ficar fazendo assim, é só recurso, é só recurso, é só recurso, é só recurso, sabe o que vai fazer? Vai faltar pessoa para tanto recurso. Sabe por quê? Porque Deus não manda a alma para o lugar onde ela não vai ser cuidada. A primeira coisa que Deus olha para uma igreja, quando Ele vai enviar almas para essa igreja, é a capacidade de cuidar da ovelha dele. Ou você pensa que o Senhor envia ovelha para matadouro? Então, é necessário entender o seguinte: são 2 braços, são 2 pernas que a obra de Deus anda, pessoas e recursos, pessoas e recursos. Precisamos cuidar dos 2 de forma eficaz. Os apóstolos administravam pessoas, as pessoas administravam recursos, mas tanto apóstolos que administravam pessoas, quanto as pessoas que administravam recursos, têm algo em comum. Quantos outros estavam cheios do Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Para se administrar pessoas, é vital, é indispensável que o tal esteja cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Não tem coisa mais difícil do que lidar com gente. Lidar com isso, pergunta para quem é casado. Lidar com um já é difícil, são 2 mundos dentro de uma casa só. Imagina lidar com 10, lidar com 100, lidar com 1000. Difícil. Moisés pediu alívio do peso, aí o Senhor repartiu. Então,
A única coisa ou pessoa que pode te capacitar a administrar pessoas de forma eficaz é o Espírito Santo de Deus. Quer ser um bom administrador de pessoas na obra de Deus? Você precisa buscar a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Agora, de contrapartida, pessoas que administram recursos, também é necessário e vital que seja cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus. Tudo o que eu e você formos fazer na obra do Senhor, é necessário que sejamos capacitados pelo Espírito de Deus. Quer uma notícia boa? Em Atos capítulo 2, ele foi derramado sobre nós. E a palavra do Senhor diz que ele permanece conosco até a consumação do século. O Espírito de Deus está sobre você, está sobre mim. Aleluia! Existem diferentes tipos de administração, irmãos. Existe a administração pessoal. Administração pessoal, se você fizer um curso de gestão do tempo, gestão pessoal, você vai se dar bem. Existe a administração empresarial. Na administração empresarial, se você fizer um bom curso de administração de empresas, você vai abrir o seu negócio e vai prosperar. Agora, existe a administração eclesiástica. Aqui o negócio é diferente. Se você tiver um curso, isso vai te ajudar, vai ser um plus. Mas se você quer ser excelente na administração eclesiástica, você precisa buscar o Espírito de Deus para te capacitar. Sabe por quê? Porque às vezes, aleluia, aos olhos de um administrador de empresa, aos olhos de um administrador pessoal, o que um administrador eclesiástico vai fazer parece loucura. A administração eclesiástica, às vezes, ela vai na contramão da regra. Quem é que vai comprar um lugar que é pântano, tem água, açude, tem que aterrar para construir alguma coisa? Mas essa pessoa que tem o Espírito de Deus olha e fala assim: não, aqui ainda vai ter um acampamento, aqui ainda vai ter um lugar, aqui ainda vai ser um lugar de abençoar muita gente. Eu estou vendo que os olhos do administrador, aleluia, pessoal não viu. Eu estou vendo que os olhos do administrador de empresa não viu. Eu estou vendo que Deus tem um propósito com esse lugar. O administrador de empresa, o administrador pessoal, talvez vai olhar para o seu currículo, meu irmão, e jamais vai dar a você uma congregação para dirigir. Mas um administrador eclesiástico cheio do Espírito de Deus vai olhar para você, talvez vai ver que você não tem teologia, talvez vai ver que você talvez não tem assim muita presença, vamos dizer assim, mas vai olhar para você pelo Espírito de Deus e vai dizer assim: eu vejo que Deus tem uma chamada na vida desse moço, eu vejo que Deus tem uma chamada na vida desse irmão. Aí, se ninguém acredita em você, um administrador de pessoas eclesiástico cheio de Deus vai dizer: eu acredito em você porque eu vi algo de Deus na sua vida. Por isso que na administração eclesiástica é vital que o tal esteja cheio do Espírito de Deus. Na administração de empresas, na administração pessoal, jamais se enviaria recursos para outro país aonde que não vai voltar R$1. Mas na administração eclesiástica, alguém com o Espírito de Deus no coração, querendo semear no reino, faz o quê? Vamos criar um cofrinho, vamos colocar moedinha e vamos alimentar algumas bocas em Moçambique. Aleluia! Sabe por quê? A administração eclesiástica, quando ela é dirigida pelo Espírito de Deus, a visão dela não é só a horizontal, ela também é vertical. Quem semeia em um lugar da onde não vai vir retorno, está semeando na verdade no reino de Deus, e o retorno não vai vir aqui, vai vir de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já viveu essa experiência, talvez você já esteve na sua casa, e o Espírito de Deus tocou no seu coração e você abençoou alguém, sabendo que de lá não viria retorno. Você pensou que não ia vir, né? Mas depois chegou lá no seu emprego,
você recebeu um aumento. Eu já vivi isso. Ou então você não estava esperando receber uma bênção. O Senhor foi lá e te deu a bênção. Teve um irmão que falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim: eu vou parar de pregar. Eu vou parar de pregar porque meu carro está ruim. Fique caindo nas congregações. Esse irmão estava pagando um consórcio. Sabe o que aconteceu? O número dele foi sorteado. Ligaram para ele: olha, irmão, aqui, ó, tem um carro aqui para você tirar. Pode escolher o seu carro. Dinheiro não tinha. Vai lá, acha algumas notas de R$2 que está sendo guardada há 2 anos. Pega aquelas notas, é o dinheiro certinho para inteirar na compra do carro novo. Queria parar de pregar por causa do carro, mas Jesus falou: por causa de carro não, por causa de carro não. Você está sendo generoso, colocando seu carro, colocando sua gasolina, colocando seu pneu, colocando seu tempo. Deixa eu te dizer uma coisa: tem galardão de Deus e resposta de Deus para você. Tira o seu olho daqui e começa a olhar assim, ó. O que você semeia, da onde não volta nada para o seu bolso, você está semeando é lá. O que Jesus falou? Não ajuntem tesouro na terra, onde a traça corrói, aonde ladrões minam e roubam, mas ajude o céu, aonde o ladrão não entra, aonde a traça não come. Aleluia! Eu não estou dizendo que você vai andar de carro novo toda hora, mas eu tenho certeza que lá em cima tem mansão de ouro para você morar, tem carruagem de fogo para você andar, tem veste nova para você lá, tem pedrinha nova para você lá, tem galardão. Seu olho daqui e coloca o seu olho lá. Aleluia! Administração eclesiástica. É necessário estar cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Sem o Espírito de Deus não dá para liderar a juventude. O jovem está com um humor hoje, está com outro amanhã. O jovem está animado hoje, não é isso, pastor Guilherme? Amanhã ele está desanimado. O jovem fala que vai chegar na hora, ele falta. Ele não vem no ensaio. É preciso ter o Espírito de Deus para conseguir atrair ele, mas não porque você é amigo dele, mas pelo Espírito de Deus você vai atraindo ele, pelo Espírito, pelo Espírito. Agora, para encerrar, irmãos, ó, tem 2, 3 minutos ali. A gente precisa de um modelo alcançável para nós, para a gente copiar, para a gente modelar, para a gente olhar para ele e falar: poxa, eu tenho que tentar fazer como esse moço fez. E falando de administração eficaz, a gente vai inevitavelmente lembrar de quem? José. José, irmãos. Administrador nato, chamado por Deus. Eu não vou ler o texto com você para a gente ganhar tempo, mas lá no capítulo 41, versículo 39 de Gênesis, a gente vai encontrar Faraó colocando José para administrar o Egito inteiro. Por quê? Faraó tem um sonho, os irmãos conhecem a história: vacas gordas, vacas magras, espigas gordas, espigas magras. José interpreta o sonho do Faraó. E ele não só interpreta o sonho, mas ele também diz o que fazer. Quando o Faraó olha para José e vê que ele foi capaz de interpretar o sonho, e não somente apresentar o problema para Faraó, mas também a solução. Aleluia. Isso aqui é tremendo, irmão. Antes de apresentar o problema, pense em 2 coisas: o problema e a solução, e apresente os 2. Ó, tem esse problema aqui, e eu pensei nessa solução, que aí você está ajudando. Quem fica só jogando problema em cima do líder de jovem, em cima do dirigente, em cima do pastor, irmãos, eu sei que você está querendo ajudar, mas às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Então pensa direitinho e tenta pensar: poxa, eu estou vendo aqui esse problema, eu estou achando que essa caixa aqui, ela vai ficar melhor virada para lá. Aí ao invés de eu chegar para o irmão do sonho e falar assim: irmão, essa caixa aqui está errada. Vou falar: irmãos, olha só, pelo meu ouvido super ultra afinado, eu estou percebendo que é melhor essa caixa ficar virada para cá por causa disso, disso, disso e disso. Aí eu apresentei o problema e a solução. Agora eu preciso estar preparado para que o tal que tem autoridade para resolver aceite a minha solução ou não. Porque eu não estou mandando nele. Você quer mandar ou quer ajudar, irmão?
Porque tem pessoa que, sob o pretexto de ajudar, quer mandar no cara. Chegar, dizer o que tem que fazer e você tem que fazer. Não é uma sugestão, não. Irmão, você quer mandar ou quer ajudar? Quem quer ajudar, apronta o problema, apresenta a solução e fica tranquilo. É com ele, é ele que tem autoridade para resolver. Se ele vai resolver ou não, ó, é ele que tem que dar conta para Deus de cuidar das pessoas, das coisas de Deus. Eu já fiz minha parte para com Deus e para com a minha liderança. Então a gente vai observar que coisa tremenda. Faraó, ele recebe de José a direção, o problema é a direção. Aí José olha para Faraó, olha para José e fala assim: olha, olhando para você eu percebo que não tem ninguém mais sábio do que tu no Egito, porque eu vejo que em você está a sabedoria de Deus. Aí o que ele faz? Coloca José para administrar todo o Egito. Por que é que Faraó achou José capaz de administrar o Egito inteiro? Porque Faraó viu em José a sabedoria de Deus para tal. Faraó entendeu o que às vezes a gente precisa entender. Para ser um bom administrador, é necessário que o tal seja cheio do Espírito de Deus. Aí ele coloca José. Para a gente concluir, irmãos, 1 minuto a gente conclui. Eu quero falar sobre 4 características de José, que levaram José a viver esse momento. José não caiu ali diante do faraó de paraquedas, não. José tem uma história, tem uma trajetória. E é muito bom porque a gente conhece o final, então a gente pode aprender com a história dele. E se a gente repetir os passos dele, talvez a gente tenha um final semelhante, um abençoado. Primeira característica de José. José sabia o que era ser obediente. Administrador que não sabe o que é ser obediente, infelizmente, não serve para administrar. Porque o primeiro que ele vai ter que obedecer é o Espírito de Deus. Se o Espírito falar vende, tem que vender. Se o Espírito falar compra, tem que comprar. Se o Espírito falar dá, entrega, doa, tem que doar. Administrador cheio de Deus tem que ser que nem José, saber o que é ser obediente. Sabe por que José foi vendido pelos irmãos? Porque ele estava obedecendo às ordens de Jacó. Vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo e vem aqui e me fala. Ele foi obediente. Mas os meus irmãos vão brigar comigo. Mas o meu pai mandou. Mas os meus irmãos não vão gostar. Mas o meu pai mandou. Mas os meus irmãos vão querer me vender. Mas o meu pai mandou. Aleluia. Você vai obedecer quem? Quem tem autoridade sobre você para mandar em você ou quem só sabe reclamar? Então José sabia o que era ser obediente. Segunda coisa, José dava o melhor aonde quer que ele estivesse. José foi vendido, está na casa de Potifar. Potifar coloca ele para ser mordomo, ele faz o quê? Dá o melhor. Se você não está disposto a dar o seu melhor, desculpa, mas você ainda não está pronto. Você ainda não serve ainda, desculpa, mas você não está pronto ainda. Para poder servir aí no altar do Senhor, é preciso estar disposto a dar o seu melhor para Deus. Está disposto a dar o melhor? Quer dar o melhor? Mas é o melhor de verdade. José estava dando o melhor para Potifar. José vai preso. Ele dá o melhor lá no cárcere. Ele tem a chave, mas ele não foge. Ele dá o melhor dele. Terceira, José tinha sobre si uma chamada de Deus para isso. Porque José chegou lá para administrar o Egito, porque Deus chamou ele para isso. Você crê que Deus é poderoso para te colocar exatamente no lugar ao qual Ele te chamou para isso? A chamada de José veio lá atrás, quando ele sonhou com os feixes que vinham, e os seus feixes se deitavam diante do meu feixe. Aí ele vira o Senhor dos grãos, Afenate Paneah. Só que na época José não entendeu. Por quê? Porque o cumprimento era futuro.
Talvez o cumprimento do que Deus te chamou seja futuro. Talvez você não está vendo o cumprimento hoje, agora. Não desanima, confia na soberania de Deus, porque Deus é poderoso para no futuro te colocar exatamente no lugar aonde Ele te chamou. O último aqui, José confiava na soberania de Deus. José acreditava que mesmo que a calamidade veio sobre ele, em todo o tempo Deus cooperou com ele. Como que eu sei isso? Na hora que ele teve a oportunidade de pecar contra Deus, ele falou: não cometeria eu tão grande pecado contra o meu Senhor. E depois, quando seus irmãos estão diante dele, ele os perdoa e fala assim: Deus me enviou adiante de vós para o Egito. O que é que ele está dizendo? A soberania de Deus funcionou na minha vida. E aquele que me queria o mal, agora estão vendo que Deus transformou o mal em bem. A administração eficaz de José fez com que centenas, milhares de vidas fossem salvas. Aleluia. A administração eficaz, aliada a um coração generoso, pode salvar muitas vidas e ganhar muitas almas. Tudo que você e eu precisamos é de sabedoria e do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço aqui a oportunidade, quero passar o microfone aqui ao pastor.